noite. Meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã aqui nos Estados Unidos e hoje eu estou com a minha amiga Letícia aqui do meu lado para conversar um pouquinho conosco. Ela vai falar um pouquinho dos testemunhos do que aconteceu na vida dela, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra! Gostoso estar aqui com você. Se apresenta aí. Meu nome é Letícia, tenho 29 anos. A Cris, além de ser a minha amiga, eu tenho o privilégio de ser vizinha. Então ela tá aqui do ladinho, qualquer coisa a gente bate uma na porta da outra. Exatamente. Mas hoje a gente escolheu pra estar aqui falando com vocês sobre um acontecimento que teve na minha vida e que isso me fez enxergar a vida de outra forma. Eu consigo até ajudar outras pessoas, às vezes, que vêm com um problema. E aí a gente para pra pensar se isso realmente é problema. Porque eu vou contar um pouco o que aconteceu. Quando eu tinha 17 anos, eu vivia uma vida de quem é adolescente, quer curtir a vida loucamente. Então eu ia em muitas festas, muitas baladas e, né, sempre acompanhada de uma cervejinha, um vinhozinho, né? Então, um dia, no aniversário da minha sogra, uns amigos nossos, meu e do meu marido, na época ele era meu namorado, a gente tava pensando, vamos pra festa do maracujá. O aniversário da minha sogra já tinha acabado, já tava no finalzinho, a gente, não, isso aí, vamos além, vamos curtir. Vamos extravasar. Exato. Meter o pé na jaca. E aí a gente acabou indo com um amigo que tinha acabado de ganhar o carro do pai dele. E esse amigo quis fazer uma manobra de carro. Só que já tinha bebido também, né? Então esse amigo foi lá, tava dirigindo, daqui a pouco ele quis fazer a manobra. E o carro deu perca total. Eu tenho aqui, eu até passei uma maquiagem bem básica hoje, né? Pra até aparecer, eu tenho uma cicatriz que vem daqui. Sim. Até, deixa eu ver se vai dar pra aparecer aqui pra vocês verem. Dentro da até cabeça. Aqui. Olha só. Uau, meu Deus. Quando eu coloquei a mão na cabeça, eu senti meu osso. E meus amigos e o Tainatan ficaram desesperados. Eles ficaram, meu Deus, o teu osso. E eu, e agora? Né? Então aquele momento de festa acabou e se tornou um momento de terror. Hoje eu dou risada, porque eu levo tudo muito leve na minha vida. Então eu vejo que a partir desse momento vieram muitos aprendizados. Foi algo assim tremendo que aconteceu, terrível, Sim. mas que foi necessário para uma transformação. Sim. Eu nunca mais voltei a ser a Letícia que eu era antes, mas eu vi o quanto eu me tornei uma pessoa, eu acho que mais presente, porque antes eu só tava assim, festa, isso aí, é festa, final de semana, uhul, balada. E eu vivi uma vida dessa forma. Sempre fui cristã, meus pais sempre me ensinaram o caminho. Eu ia pra igreja, mas depois da igreja eu ia pra balada, né? Quantos jovens, quem não, né? Quantos já não fizeram isso? Sim, então nesse momento que aí eu me dei conta que tinha acontecido isso, fui levada, a ambulância veio. E aí eu fui levada, ainda bem que eu tinha a Unimed, então eu fui atendida muito rápido. E aí o médico veio com os exames. Uau. Aí ele falou, então Letícia, você quebrou o pescoço. Meu Deus. Mas naquele momento eu só pensava assim, claro que não. E eu pensava, não tinha como na tua cabeça? Não, eu pensava, não, claro que não. Daí os meus pais... E você sentia, Lê, como que você tava? Não, durante mesmo depois que ele falou que tinha quebrado, eu não conseguia levantar ou deitar sozinha. Meu Deus. E fiquei usando aquele colete cervical durante pelo menos uns 2 meses.
dormia com aquilo. É horroroso, né? Então raspei a cabeça aqui. Quando o médico falou que eu tinha quebrado, eu olhei para meus pais e eu falei, não Quebrar o quebrei. pescoço, gente. E aí ele mostrava no raio-x, você quebrou assim, ó, essa partezinha aqui do pescoço tá quebrada e a gente vai ter que fazer uma cirurgia no seu pescoço. E eu pensava, não pode ser, não pode. Como era de madrugada, trocou o plantão. Aí veio outro médico. E aí minha mãe falava, vai ser bom porque a gente vai ter uma segunda opinião. Veio outro médico, fez mais exames e falou a mesma coisa. Não tem jeito, ela quebrou, precisa fazer cirurgia. E aí, e os dois, imagina, os dois eram médicos de ossos, eles não eram especialistas em pescoço, mas eles eram ortopedistas. Ortopedista. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, não pode ser, não pode ser. E aí minha mãe assinou os papéis, porque eu tinha só 17, assinou os papéis pra eu sair do hospital sem fazer a cirurgia. Porque eu tinha falado, porque eu sentia que eu não tinha quebrado. Como assim? Olha. E a minha mãe, eu lembro de acordar, dormir, acordar, e minha mãe sempre assim, ó, ajoelhada, rezando. E eu falava, mãe, eu não quebrei, não posso ter quebrado. E a minha mãe falou, então a gente vai consultar um especialista de pescoço, pra ter certeza. Sendo que os dois já tinham dado o laudo deles e você tava ali internada. Exato. Então, eu acho que demorou uma semana pra gente agendar essa consulta de emergência com esse especialista de pescoço, o Dr. Faisal, de Joinville. E aí, quando eu cheguei, né, todo mundo me tratava como se eu tivesse quebrado. Então, eu andava de cadeira de rodas. Sim. Era, né, bem trabalhoso, assim, a ida no hospital. Delicado. E ficar em casa também era só deitado. Então, quando eu cheguei lá, o médico olhou pra mim, olhou pros exames, e aí ele na hora, ele falou assim, você não fez esses exames com o colete do paramédico? Aí eu nem lembrava, né? Imagina, e ainda tinha bebido aquele dia. Aí minha mãe falou, sim, foi com o colete. Aí ele falou, porque isso não é moço, isso é a taxinha do colete. E a minha mãe na hora olhou, ela falou, meu Deus, doutor, ela ia fazer cirurgia. Como assim? Que coisa séria, né? Às vezes a gente não pensa, tem que estar muito conectado com Deus. São livramentos, mesmo dentro do hospital, né? Com certeza. São livramentos, imagina só. Sujeitar uma cirurgia a um transtorno, a uma recuperação, a um risco de vida. E aí depois desse dia, eu lembro assim de me transformar em outra pessoa mesmo. Por mais que eu tava com o cabelo ali raspado aqui na frente, né? Eu olhava no espelho, me achava, né, não tão bonita. Não que hoje eu me ache maravilhosa, mas eu olhava e pensava, ai, tá faltando meu cabelo. Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive. E hoje, qualquer coisa, qualquer obstáculo que vem na minha vida, eu fico imaginando assim, eu fico parando e pensando, isso é um problema? Não. Porque eu tive... Imagina, o médico falou que no mínimo eu ia levar 6 meses só de fisioterapia. Sim, o pescoço, imagina, né? E eu fiquei imaginando tudo aquilo e eu pensava, não. É como se eu não aceitasse. Eu pensava, não. E ele descrevendo, olha, no mínimo 6 meses pra você conseguir andar de novo, porque você precisa de recuperação, fisioterapia. E eu realmente não aceitei aquilo. Em momento nenhum. Não, em momento nenhum foi algo que você tomou posse, né? Assim, claro, você já descobriu que tinha o colete, que eles viram algo que não existia, mas o quanto é importante nós termos discernimento da palavra, né? E você ou aceitar algo, Sim. Você toma aquilo como verdade. Quanto a palavra tem poder. E você não aceitar também. Então, na verdade eu tinha dentro de mim que não. Então, claro que depois eu aceitei a situação, porque eu tive muita dor, né? Imagina uma pancada que foi.
Fiquei com muita dor, fiquei com, né, dor na cabeça durante muitos meses. Só que depois de 15 dias eu já tava trabalhando de novo. Então imagina, eu tive um acidente daquele, aquele laudo que quebrou, demorei uma semana para esperar a consulta, né, de um especialista, não quebrou e em 15 dias eu voltei minha vida normalmente. Conseguiu. Voltei a trabalhar, voltei a estudar, claro que, né, daquele jeito, assim, com um pouquinho de dor, mas voltei a fazer A cicatriz ficou? Sim, e teve um dia, eu fui num cirurgião plástico no Brasil e eu falei, doutor, eu não gosto do meu nariz, eu queria fazer uma cirurgia nele. Aí ele olhou pra minha testa e ele falou, na verdade, o que a gente podia fazer também é puxar essa pele aqui pra cima, ao invés de ficar essa cicatriz aqui, aí ficaria aqui, ó, perto do couro cabeludo. E eu fiquei olhando e falei, doutor, eu não me importo com essa cicatriz. Eu sei que todo mundo, até as pessoas ficam perguntando assim, eu posso perguntar o que aconteceu aqui? E eu falo com muito carinho desse aprendizado, porque pra mim foi um grande aprendizado. Exato. E eu falei, não, é só o nariz mesmo, né? Eu tô vendo o nariz, a pessoa tá olhando pra coisa, é interessante, né? Sim, então... Esse ponto de vista. Porque para as pessoas, imagina, né, para o médico, cirurgião plástico, Sim. um problema que, né... Não aparece tanto pra vocês, mas quem chega próximo consegue ver, né? Então tem uma marca, uma cicatriz aqui, né? Branquinha aqui no teu Instagram. Aparece melhor, lá tá aparecendo um pouquinho no Face, né? Então, vem a marca, assim, na cabeça. Mas isso não te incomodava? Não, até não te incomoda. Não me incomoda. Não te incomoda? Não. Por que não te incomoda? Porque faz parte da minha história, né? Uma história que eu aprendi muito durante esse tempo. E outra coisa que aconteceu também, como eu tinha só 17 anos, eu era muito grudada com meus amigos. Sempre amei meus pais, minha família, minhas tias, todo mundo. Só que a minha prioridade de gastar o meu tempo sempre era com os amigos. Meio que normal pra idade de 17 anos, muitos, né? Mas depois que aconteceu isso, que eu pude ver os amigos que foram me visitar, os amigos que se preocuparam. Aí eu comecei a dar muito valor, muito pros meus pais, pra minha família, né? Tainá Tanque me acompanhou, que fiquei carequinha aqui, ó. Uau! Na verdade foi 4 dedos, então imagina, né? Foi até aqui. Até metade. Uma E aí, tiara larga, né? Fiquei usando tiara. Minha mãe começou a fazer touca de crochê. Ainda bem que eu tenho uma mãe prendada, talentosa. E aí esperando crescer o cabelo, né? Então eu vejo que, por isso que hoje, quando eu e a Cris a gente conversou antes sobre isso, é uma coisa que é legal trazer para as pessoas. Porque às vezes a gente tem um problema ou às vezes passou por uma dificuldade, mas a gente não pode lembrar só com dor das coisas que machucaram, né? Me machucou, eu tenho aqui a prova pra mostrar. Mas a gente tem que tentar ver além, né? Ver como um aprendizado, ver a mudança que isso trouxe pra nossa vida. E eu acho... Qual foi a principal mudança que você vê, assim? Como mudança mesmo? Eu acho que foi a valorização de ficar com a família, ao invés de estar nas festas, né? Da bebedeira. Sim, bebia com meus pais em casa, que é tintim, mas assim, preferindo a companhia deles e de amigos, porque eu achava que quanto mais... A cicatriz é uma marca, né? É uma cicatriz. O que te vem à lembrança? Agradecimento. Uau! Sabia? Uau! Eu agradeço. Você agradece pelas suas cicatrizes? Será que você, nós agradecemos pelas nossas marcas quando a gente olha? Porque se teve marca, teve dor, né? Mas teve aprendizado também. O tema que você escolheu pra gente falar hoje à noite é que ninguém recebe mais do que o que possa suportar. Exato. É esse o tema, né?
Então você acredita que você recebeu o que você poderia suportar? Com certeza. Uhum. Porque, imagina, pra uma adolescente, né, super ativa como eu era, receber a notícia, e eu fiquei com aquela notícia durante um tempo. Eu Sim. fiquei uma semana, talvez 2, com aquilo que os médicos me mostraram. Sim. E tinham me falado. Aham. E eu fiquei com aquela notícia e eu pensava sobre isso. Será que então a minha vida vai mudar totalmente assim? Será que eu vou ter que parar tudo e ficar só de cadeira de rodas Meu até Deus, uma andar? menina com 17 anos. Então, Muito pesado. depois quando, né, o especialista falou que não tinha quebrado, que não era pra eu me preocupar, aí eu comecei a falar, doutor, mas assim, ó, mas é que eu sinto muita dor mesmo. Aí que você vai falar. Daí ele falou, Mas sim. sim, mas é normal. Daí eu falei, mas doutor, às vezes quando eu sento, meu, dói bastante, bastante mesmo. Se eu tiro o colete um pouquinho, só porque vou tomar banho ou alguma coisa, eu sinto muita dor mesmo dele. Sim, mas é normal. E eu pensei, sim, eu não quebrei. Então ficava ali, né, balanceado, mas na maioria das vezes eu tinha muita certeza que não. Uhum. Mas aí quando ele falou que não, eu pensei, ufa, então agora eu posso falar tudo o que eu sinto, porque ele tem certeza que não, né? Sim. E ele vai me ajudar o que fazer com isso, então. Exatamente. E agora, como você escolheu esse tema, você acredita que isso pode fortalecer outras pessoas, é isso? Qual que é a tua visão? Sim, eu vejo que quando a gente tem um problema, a gente precisa meio que sair do problema e olhar ele de fora. Uhum. Porque Deus não vai dar algo que a gente não possa suportar. Então é só ver o que precisa mudar, o que precisa aprender e realmente não focar, porque às vezes quando a gente tem, né, um problema, algo difícil de ser resolvido, a gente fica só pensando naquilo. No problema em si. Isso. E muitas na vezes... dor, na cicatriz, no pescoço quebrado. Olha como eu tô sem cabelo, será que meu namorado vai continuar comigo? Eu desse jeito? Será que eu vou ficar dessa assim, forma que falaram? E às vezes é isso, é qualquer problema, né? Eu tô falando da minha experiência, mas a gente sabe que todo mundo lida com muitas adversidades, né? Então é isso, em qualquer momento que aparecer essas adversidades, lembrar, mas eu consigo lidar com isso. Se isso apareceu na minha vida, eu consigo lidar. De que forma, né? Como? Quem que vai me ajudar? O que eu preciso mudar? Exato. A palavra de Deus fala, né, nos ensina que nesse mundo nós teremos aflições, mas que se a gente permanecer junto, né, com Cristo, Ele venceu o mundo. Então o que é que a gente entende da palavra? É que Ele vai nos dar força para suportar. Não quer dizer que não vamos passar. Vai, e olha, não vou falar que temos que passar, né? Porque seria muito injusto querer ver as outras pessoas no sofrimento. Mas a gente está preparado, né? O mundo, né, aqui que a gente vive, ele infelizmente vai ter muitas barreiras, muitas adversidades, mas a gente tem que enxergar tudo como aprendizado, tudo como ok, respira fundo e vamos lá. O que eu posso fazer? De que forma? Aí quando passou, você deu essa valorização para os seus pais? O que a tua vida fez? O que ela fez de diferente? Ou o que você acredita que essa lição é uma lição de vida, né? Muitas pessoas passam por situações que infelizmente parece que tem que chegar naquele fundo do poço ou naquela situação delicada para ter um renovo, um renascimento, mudar seus valores, sim, né? E fazer algo diferente. Então, o que você acredita ou o que você gostaria de passar para as pessoas como ensinamento, orientação de vida? Vamos lá, então. Basicamente, o ensinamento seria
seria esse. Quando você vê que você tá com algum problema, com algo difícil de lidar, saia do problema, olhe de fora, né? Eu lembro de fazer isso, de pensar, tá, ok, vamos imaginar que não sou eu, que aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, como é que eu posso ajudar ela? E era não me colocando pra baixo, por mais que eu me olhava e pensava, nossa, olha como eu tô no espelho. Mas eu pensava, tá, então eu vou ficar um tempo sem olhar no espelho, porque eu tô vendo, né? Tô vendo isso não tá fazendo bem, vou mudar o caminho. Então, antes, por exemplo, eu lembro de passar horas me maquiando, né? E fazendo coisas no cabelo, na pele. E nesse momento eu lembro que eu pensei, não, talvez espera agora eu tá de touca, eu tá de faixinha, e aí eu me olho, porque assim não tá tão legal, né? Então, eu acho que a gente tem que ir se adaptando às adversidades, porque elas vão vir. Então, só que elas fazem a gente mais forte também. Eu vejo o quanto que isso me ensinou a dar valor, eu vejo o quanto isso me ensinou a amadurecer, porque quando tu tem 17 anos, receber uma notícia como essa, né, que vai mudar totalmente ali a tua vida, talvez, é algo que tu não tem como, né, não parar pra pensar e ver, tá, o que é importante na minha vida, né, pra que eu vou dar valor, o que eu vou gastar o meu tempo. E a tua conexão com Deus, como foi ou como é? Então, mesmo antes do acidente, eu sempre fui bem presente na igreja e, além disso, sempre tive meus pais. Eu, graças a Deus, fui muito abençoada em ter os pais que eu tenho, porque eu lembro de eu pequena e meu pai, minha mãe e eu ajoelhado na cama, rezando, agradecendo o dia, pedindo proteção, na hora do almoço, rezando, dando as mãos, rezando. Então eu agradeço muito, muito por ter essa base bem estruturada que são meus pais. E depois disso eu acho que eu só comecei a compartilhar mais e isso me trouxe mais força ainda de ser essa pessoa que eu sou, de querer ajudar as outras pessoas, de perguntar, mas calma, às vezes não é bem assim, muda o teu olhar, vai pra solução, não foca no problema. Eu tô vendo que a minha mãe tá ali. Estão falando ali, ó, vocês são o maior milagre, né? Fala dos outros milagres. Ela tá querendo orientar, vai lá, vai fundo. É porque quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela trabalhava numa clínica e era época de rubéola. Então ela que lidava com esses pacientes. E aí quando ela descobriu que estava grávida, eu acho que ela já estava de 3 meses. E ela ficou super preocupada porque a rubéola causa cegueira, causa muitos danos para um bebê. E aí ela ficou rezando a gravidez inteira que não afetasse, né? Que não me afetasse. E aí quando eu nasci com um cordão enrolado no pescoço. Então eu não chorei. E ela, por ser da área da saúde, ela, na hora, né? Ela falou, por que não tá chorando? E aí o médico, não, mas tá tudo bem. Ela, não, por que não tá chorando? Por que não tá chorando? Esse é o detalhe quando você conhece, né? Sim, e meu pai, ele é moreno. Tipo quem é? Juliana Paz, assim. Meu pai tem a cor morena, lindo. E aí meu pai falava, mas tá muito escuro. Mais do que ele, né? Muito escuro. E aí ficou preocupado dela, não, pai, vai ficar da tua cor, ou mais clarinha ainda. Fica tranquila, só agora. Então esse, né, também foi... Passagens. Sim, eu vejo assim o quanto que Deus trabalha na nossa vida, é só a gente saber apreciar, né? Deixar Ele trabalhar e apreciar e agradecer por cada desafio, cada conquista, porque estamos aqui de passagem, né? É para fazer o bem, espalhar o bem. Exatamente. Então, graças a Deus, a minha ligação com Ele sempre foi estreitinha. Próxima. Né? Então são milagres desde o nascimento, desde a gestação, desde o cuidado, né? A palavra de Deus fala que Ele nos escolhe no ventre da nossa mãe e nos tece
nos tece como um tecido. É tecido toda a pele, né? É tudo preparado. Então, esse cuidado quando a gente está se preparando para ter um filho, quando você já está orando por aquele acontecimento, né? Todo esse cuidado desde que você foi eleita, que você foi escolhida ali no ventre da mãe, passando por esses desafios para poder também edificar outras vidas, que é o nosso caso hoje. Então você que está aí, que está participando, se você está se sentindo edificado, acredita que esse testemunho é um testemunho, né, para dar forças, porque tem muitas pessoas que passam, como é o caso do câncer de mama, é uma das coisas que eu mais lembro, gritante. Eu trabalhei muito tempo na Avon Cosméticos, né, e a gente fazia muito trabalho na rua com mulheres que sofreram, que às vezes perderam uma mama ou as duas. Então a mulher, ela fica um pouco mais debilitada, sensível. Autoestima baixa. Com aquela situação de ter que se expor e muitas vezes não querer, ou querer colocar algo, né, para fazer um volume. E como que a gente pode ajudar a curar outras pessoas nessas dores? Entender a situação, entender o que aconteceu, aceitar, crescer, aprender daquilo, né? Sim. Não se envergonhar. Não. Olha só. Sim, de jeito nenhum. Essa aqui é a minha marquinha, né? Ninguém tem. Não. E é verdade isso. Eu também trabalhei com as mulheres que sofreram de câncer de mama. A maquiagem, né? Puxa a gente pra esse lado. E a gente aprende muito, né, com essas pessoas que sofreram isso e conseguem superar isso de forma leve, feliz, vendo a vida de um outro sentido, porque eu acho que todo mundo que passa por algo assim, que vai ser tirado algo de você, né? Você não vai mais ter isso, ou não vai poder fazer mais aquilo. Sim. A gente consegue parar e pensar, e agora, né? Antes eu fazia ou eu tinha, agora eu não tenho mais. Igual no meu caso, ia ser me tirado algo, por mais que fosse durante um tempo, e imagina, não precisou disso. Então eu não vejo outro motivo a não ser agradecer. Exato. E por mais que acontece com essas pessoas, né? Eu tenho amigas que já passaram por isso, e é muito gostoso conversar com elas. Pela edificação, pelo testemunho que tem, pela garra, pela força, né? Ou seja, é dado para quem suporta. Sim. E se hoje você tá com algum problema, alguma adversidade, não fique tão concentrado nisso. Pense nas soluções, porque com certeza Deus vai te dar soluções para isso. Amém, amém. Que Deus abençoe cada um que está assistindo, que receba isso de todo o coração, né? Que a Letícia está compartilhando, desejando. E a palavra de Deus, ela nos dá autoridade. Autoridade é o conhecer a Bíblia. Não é autoridade de ter um sobrenome e uma assinatura. Olha, fulano tem, né, aquele domínio, aquele controle, aquele poder, autoridade. Não, é autoridade no nome de Jesus Cristo. Porque quem cura, quem salva, quem cuida, quem se manifesta e pode fazer qualquer coisa é Cristo. Mas através do quê? Da nossa palavra. Então é tão importante nós lermos e conhecer a palavra de Deus, porque é só através dela que a gente vai ter o conhecimento, a sabedoria para impor uma mão, para ter essa autoridade, para decretar cura, milagre, transformação, batismo com o Espírito Santo, unção, né? Sim. Todas essas bênçãos que estão como promessa na nossa vida. Sim, agora que tu falou isso, é bem isso. Eu só lembro da minha família falando de corrente de oração, E minha mãe o tempo inteiro, eu dormia, acordava, ela tava assim, ajoelhada na cama, assim, e eu acordava e falava, oi mãe, acordei, e ela, ai que bom, como é que tá se sentindo? E eu sempre tentando
pensar positivo. Não, tô melhor hoje, né? Tentando profetizar coisas boas. Exatamente. Exatamente. E o que você trouxe, que você separou aí? Você quer ler pra nós? Então, eu falei até pra Gente, Cris. tudo aqui é ao vivo e sem ensaio, e a cores. Então eu sempre faço de tudo pra deixar a pessoa bem à vontade, né? Pra ela falar aquilo que tá no coração dela. A gente vai começar com uma nova série falando da alma. Me conta um pouco que eu vi. Falando da alma, nós vamos falar sobre os pensamentos, sobre a mente, sobre o cativeiro que muitas pessoas vivem dentro da sua própria mente, o seu inferno, seja ele, alguns falam astral, né? Quando é antes de um aniversário, ou quem acredita nessa energia, ou zodíaco, ou estuda a astrologia, mas naquilo que a gente coloca para dentro da nossa mente. Quando a gente fala alma, é a mesma coisa que mente. Nós somos tricotônicos, nós temos corpo, alma, ou mente, e espírito. Então, a quarta-feira nós fazemos a oração em casa, tratamos do nosso espírito, né? Aí na sexta-feira nós vamos falar da alma, vamos falar da mente, e no café com pão a gente fala de tudo. O pão é a palavra, mas a gente pode falar do corpo, de tudo. Então, a ideia desse programa é trazer mulheres que vão estar falando de situações que já viveram mental, né? Seja depressão, ansiedade, tédio, bastante da palavra de Deus, de como sair dessa situação, como não ser escravo de pensamentos negativos, se deixar afrontar com medo, né? Então vai ser uma série que eu creio que vai edificar muito. E estou muito feliz com esse tempo que a gente está falando de milagres. Então são momentos que a gente vai conversando, compartilhando com vocês. Espero que vocês possam ser edificados e edificar outras vidas com esse testemunho, com esse momento que a gente está aqui. Sim, porque eu vejo que a Cris tem muito esse objetivo de levar a palavra, Amém. de conversar com as pessoas sobre Deus, e eu acho isso incrível. Então, as pessoas daqui que ainda não seguem a Cris, comecem, porque cada vez que ela coloca um vídeo, às vezes eu tô ali lavando louça, eu paro pra escutar, porque às vezes a vida é tão corrida, né? Então, pra não falar que não tenho tempo, a gente arranja um tempo pra que isso aconteça. E eu acho incrível o trabalho que ela faz. Obrigada. Essa força que ela tem. A gente fazia também a célula, né? Antes era presencial, agora tá sendo online. E eu sempre saí de lá, assim, cheia do Espírito Santo, cheia de vontade de fazer mais coisas ainda para Deus. Então é muito gostoso viver nessa onda assim de agradecer e saber que tudo é para Deus, né? Tudo que a gente faz é para Deus, tudo é por Deus. Então, você assistiu a live de hoje? Não, hoje eu falei não deu isso, tempo ainda. Peça pregação. Colossenses 3,17. Tudo que fazemos é para honra e glória de Deus. Olha! Foi esse o tema, né? E falando o quê? Que tudo que a gente faz, a Bíblia ensina, Paulo orienta, nos ensina a fazer para glorificar o nome dele. Uma coisa é você fazer para ele, outra coisa é você fazer com ele. Então Deus ministrou muito hoje de manhã no meu coração, na minha mente, faça para Deus e faça com ele. Mas para que você esteja nele, né? Ele também, ele tá em você e você nele. Então é uma conexão, é esse estreito que você falou, é essa afinidade, é estar junto com Deus. E eu aprendi assim, quando a gente tem dúvida, é só a gente se perguntar, isso agrada a Deus? E aí já vai vir a resposta, sim, isso agrada, né? Isso é algo bom. Ok, então vai lá e faz. Não, isso não agrada. Então pensa de novo. Que tá vindo de você, não tá vindo dele. Porque, né, se não vai agradar, não vale a pena. Exato, pode ler. Então vamos lá. Minha mãe sempre leu muito esse salmo. Eu talvez até sei ele de cor, mas eu vou estar lendo mesmo para não errar nenhuma palavra, não faltar nenhuma palavra. Obrigada, mamãe. Então, esse é o Salmo 90
um salmo muito famoso. O nome dele é Confiança. Né? Aquilo que a gente tem que ter quando vier as dificuldades, porque a gente vai poder suportar. É só ter confiança em Deus. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas. E aí depois, mais aqui pro meio fala: cairão 1000 homens à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e não serás atingido. Então isso não tem como ser a partir de nós, né? É só Deus mesmo, imagina, né? Cair essa multidão de gente e a gente não ser atingido. Então esses são os milagres para quem acredita e segue, porque Ele é um Deus de milagre. Amém, amém. Amém. Eu creio, eu gosto de viver esse milagre. Sim. Muitas pessoas falam assim, Lê, a gente quer viver um milagre, mas não quer passar por uma dificuldade, né? Mas é o caminho, né? Quando você olha que a proteção de Deus, o cuidado dele e a luta espiritual, como a palavra de Deus nos fala, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra pessoas, é espírito. Ela é espiritual. Mas como você vai vencer uma batalha que você não sabe lutar? Que você não tá vendo. Que você não vê, né? Então esse salmo é um salmo muito usado, né? Ele é um salmo muito forte, uma oração poderosíssima. Então você que tá aí, que de repente não tem o hábito, leia ele todo. Ele é uma proteção, é um escudo, né? Porque nós precisamos ter esperança, né? E é uma esperança, porque depois ele fala da cobra também, e aí tu pensa, nossa, como que isso tudo vai acontecer e não vai me atingir, né? E aí a gente consegue entender que Deus realmente carrega a gente no colo, que Ele cuida, e que o que a gente precisa fazer é o título, é ter confiança. Confiar nele, exatamente. Confiar nele como o nosso Pai. Delícia, muito gostoso estar aqui com você. Você quer compartilhar mais alguma coisa com a gente ou você já quer orar? Eu acho que a gente ora, então, para não ficar tão cansativo para quem tá assistindo. Tá. Se quiser, pede outra que a gente volta falando de outro assunto. Se você tiver dúvida, pode falar em inbox com a Lê ou comigo, né? Se você quiser, de repente, eu vejo assim que há cicatrizes que são marcadas, que a gente expõe externa, e há dores, que é o que acontece na alma, há cicatrizes ou ainda feridas que não fecharam totalmente, que a gente não externa, que a gente não mostra. Mas se você tem no teu coração ou precisa de repente conversar, a palavra de Deus nos orienta, ensina a confessar uns aos outros, igreja de Deus. Então a gente precisa colocar para fora, para não virar câncer. Exato. Para não virar mazela. E para poder tratar, porque como é que você vai tratar algo que você não quer falar para ninguém, né? Então precisa assim de um apoio, de alguém que é uma coach cristã, uma amiga, alguém da família, mas precisa sim colocar isso para fora, porque principalmente ali as pessoas que gostam de ti, que te amam, elas vão querer te ajudar. Só que precisa conversar sobre isso. Olha aí. Amém, amém. Adoro a Cris. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Adorem somente a Deus. Mas é chata, né? Eu sou coach. Eu gosto de te coachando com amor. Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele é o único digno de adoração, né? Então, assim, pode me amar. Eu amo ser amada. E eu amo amar. Amo, Renato, amo você em Cristo Jesus.
A palavra de Deus nos ensina a amar, né? Então, que a gente saiba e se declare e se ame mais uns aos outros. Isso é obediência. Isso daí não é nada além de obediência. Eu falo isso no livro. Amar. Amar é diferente de gostar, né? Então, amar é obediência. É muito mais fácil, é muito mais inteligente a gente aprender e amar. E é tão gostoso, né? Quando tu ama alguém, vê o carinho. A Cris, por exemplo, esses dias no domingo veio e trouxe uma marmita pra mim. Eu me senti tão amada. Falei, ai, que delícia. De arroz com carninha da igreja. Ai, isso é arroz, muito bom, feijão, né? bife gostoso. Então, é tão bom, né? A gente se sentir amada e fazer as outras pessoas também se sentirem assim. Então, vamos orar para todos vocês se sentirem muito amados por nós. Porque aquilo que a gente recebe é gostoso da gente dar, a gente também aprende a compartilhar, né? Que legal! Vamos lá! Você quer orar? Vamos lá. Amém! Pai, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Abençoa todas as pessoas, Pai, deste mundo. Abençoe a família da Cris, minha família e todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas também que não estão assistindo, mas que possam também ser abençoadas e que possam confiar em Ti, que Tu possa derramar sobre o coração deles muita luz, muita esperança, Pai. E Te peço também que cada pessoa foque em ser um instrumento Teu na vida de outras pessoas. E assim a gente vai conseguir fazer uma vida mais leve, uma vida mais feliz e que um consiga sempre estar ali para ajudar o outro, Pai. Obrigada por tudo que Tu tem nos dado. Continue sempre conosco. Te adoramos. Amém. 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 Obrigada pelo carinho. Um beijo no coração de vocês, uma excelente noite. E nos vemos amanhã, 8h30, com a célula Shekinah. Vamos estar louvando, adorando, aprendendo um pouquinho da palavra. A gente compartilha, vocês podem perguntar. Amanhã, 8h30, horário dos Estados Unidos, sul da Flórida, e 9h30, Brasília. Né? Até mais. Então, até amanhã, gente. Vamos lá. Vamos aqui. Tananã. Pronto. E aqui? Aqui vamos fazer aqui, ó, no end. Amém, amo vocês. Tua mãe, nós também te amamos. Ai, a Jéssica, ó. A Jéssica, live linda, especial. Eu tô assim, eu tô igual o Danilo Gentili. Quero ver você aqui. Próxima vamos fazer juntas. Jéssica? Amém, amém. Tem os comentários. Agradecemos a Deus esse tesouro. Ai, meu pai. Isso, né? Exatamente. Aqui no end. E aqui end também.